Boa noite pessoal da live, boa noite pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Rosilene, sou voluntária da casa e vou dar os recados de hoje. Temos uma assistida nova, seja bem-vinda. E em primeiro lugar, a gente sempre pede que desligue os celulares, tá? Porque ele atrapalha no tratamento da gente. As ondas atrapalham e vamos tirar um tempinho, né? Só nosso, sem tecnologia, a gente está tão viciado nesse aparelhinho que tá com ele na mão. Esse momento é só nosso, da nossa espiritualidade, no nosso tratamento. A nossa casa, ela funciona em alguns dias. Terça e quinta, às 8 horas. Na sexta-feira, às 14 horas. No domingo, em 2 horários. Das 9h30... Não, das 9h30, 9 e 10h30. Desculpa. Às 9 e às 10h30. Ela me conferiu. Esqueci. Aconteceu algum problema, não consegui vir na casa, as nossas palestras são transmitidas ao vivo. Terça e quinta às 8, na sexta às 2, no domingo só no horário de 10h30. Ainda não consegui ao vivo, aconteceu um imprevisto, fica gravada no Facebook e agora no nosso canal do YouTube, já vamos fazer o merchan. Peço que vocês deem um likeinho, se inscrevam, por quê? Aí a gente vai conseguir fazer ao vivo no YouTube também, tá? Por isso esse empenho. No Facebook, o que acontece? Com o tempo as lives são deletadas e no YouTube não. Eu sempre falo, às vezes você tá no momento ali, abre o YouTube, o Facebook, e você vai encontrar aquela palestra que você precisa ouvir naquele dia, naquele momento. Tá? Isso é bem providencial. Temos um trabalho muito bonito aos sábados, a partir das 8 horas, que é a evangelização das crianças. Eu sempre digo que às vezes a gente chega um pouquinho mais tarde na casa, através de uma dor, através de alguma coisa que aconteceu. Imagina a criança poder chegar ali na sua inocência e já aprender sobre o amor de Jesus, sobre o exemplo. Então, sobrinho, agregado, afilhado, vizinhos, filhos, de pequenininho aos 16 anos. Ele vai ter ali uma coisa lúdica, voltada para a idade dele, com um lanchinho, as crianças gostam bastante, tá? Outro recadinho importante, nossa casa tem boletos, como todo mundo, e a gente vive de doações, não tem nenhuma instituição que nos ajude. Então, o que eu peço? Tem uma roupa parada, um sapato, um livro, um eletrodoméstico pequeno, que a gente não tem um lugar tão grande para guardar, traz pra gente. Essa oferta vai ser convertida para o nosso bazar e através da arrecadação do dinheiro que a gente paga nossas contas. Aluguel, luz, água. Aí eu costumo brincar, principalmente com as mulheres, né? Tem uma pecinha lá, tá guardada, 6 meses, né? O 38 que eu não vou entrar. Traz pra cá. Você tá tirando uma energia parada de dentro da sua casa, tá ajudando a casa do caminho e tá ajudando alguém que não consegue pagar o valor inteiro da peça, né? Olha quantas ações bonitas a gente fez num gesto de tirar uma peça parada de dentro de casa. Outra coisa também são as cestas básicas. A gente contribui com algumas famílias, dá essa assistência. E a gente pede também um alimento, um pacotinho de sal. Se puder doar a cesta, a gente agradece. Às vezes sobrou um macarrão na sua casa esse mês. Em vez de economizar comprando no mês que vem, doa esse macarrão. Às vezes é só ele que está faltando para a gente fechar uma cesta. Ai, Rose, eu não quero doar cesta, não vou trazer nada. Posso doar dinheiro? Pode também. Tem o Pix da casa, fica ali na frente. Na observação você vai escrever que esse dinheiro é para a cesta básica. E ele vai ser direcionado para isso. Tá bom? Temos também a orientação. O que é a orientação? Você que chega de primeira vez, a gente pede para estar deixando o telefone, se for da sua vontade, e vai conversar com um voluntário da casa. Essa pessoa que determina se você precisa de algum tratamento específico, mais aprofundamento, então é através dessa entrevista. Quem já passou, já está um tempo sem passar, pode passar, ou está precisando conversar com alguém, também pode. Às vezes o tratamento pode demorar um pouquinho, nós temos uma fila de espera,
mas com certeza você vai ser encaminhado. E a pergunta, que vale milhões, que eu sempre brinco, estão fazendo o evangelho no lar? Eu tô. Vamos, ó, bastante cabecinhas, bonitinho. Você tá, né? Ah, então tá bom. É minha tia, tá, gente? Não assusta não, por isso que a gente brinca assim. O que é o evangelho no lar? Eu digo, vocês, desde o momento que decidiram vir assistir a palestra, vocês já estão recebendo o tratamento de vocês. Adentrando o portão, vocês passam pelo passe de limpeza. Tudo limpinho, bonitinho, vamos começar o tratamento. Assiste a palestra, toma um passe de marca. Só que a hora que a gente sai na rua, os nossos amiguinhos menos instruídos estão esperando e vão com a gente para casa. O evangelho, quando você faz na sua casa, é uma coisa simples. Um horário fixo na semana, você vai fazer de 15 a 20 minutinhos, você vai ler o evangelho. Além de aprender sobre a vida, os bons princípios, você está protegendo a sua casa. Eu costumo brincar, é como esqueci o nome. A proteção da sua casa. Esqueci o nome específico. Coloquei a proteção na sua casa. Com o tempo, isso vai se expandir para os seus vizinhos. Quem sabe para o seu bairro. Ou se não, o seu vizinho vai estar fazendo com você. Pode começar sozinho. Eu comecei sozinha na minha casa. Agora meu filho faz comigo. E isso vai propagando. Tá? Vocês vão perceber que começa a mudar. Tá? A experiência própria, comprovada, ajuda muito. Olha que a gente aprende um pouquinho mais. Como todo bom espírita, a gente precisa estudar, estudar e estudar. Certo? Tudo, senhora? Sim, senhora. Obrigada. Agora, eu vou pedir, quem se sentir à vontade, feche os seus olhos. Vamos controlar a nossa respiração. Inspirando, expirando, relaxando nossos músculos. Elevando nossos pensamentos a Deus, ao que viemos buscar, nos concentrando no amor, nas dádivas. Querido Pai, obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui trabalhando em seu nome. Agradecemos todas as palavras que iremos escutar, que possamos aprender, nem que seja um pouquinho, e que cada vez mais consigamos ir levando isso ao nosso dia a dia. Peço também da sua compaixão, que amenize as angústias, os medos, as dores, que cada um possa receber aquilo na medida que merece. E que, se não for de nosso merecimento ainda, que possamos entender e ter paciência. Agradeço também pelas pessoas que conseguiram vir, pelos voluntários que estão aqui trabalhando em seu nome. E que possamos ter uma boa palestra. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos envolver com muito carinho, vou emprestar a minha tia para vocês, tá bom? Minha tia. Minha tia, tá, gente? Egoísta que sou eu. Mas tudo bem. Tô aprendendo. Chegou. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal da live. Vou fazer hoje, vamos conversar um pouquinho. A gente fala assim, palestra, né? Palestra é um peso muito grande, né? Então a gente vai conversar um pouquinho, né? Sobre esse livro maravilhoso, né? Palavras de Vida Eterna, que é um livro assim excepcional. Quem tiver oportunidade, eu indico. E assina embaixo, né? É onde Emmanuel vem nos trazer, através do nosso querido Chico, algumas mensagens, né? Mensagens e esclarecimentos que fazem realmente a gente pensar e realmente refletir no que a gente está fazendo de nossas vidas, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 163, No Plano do Bem. O título já começa por aí, né? E todas as mensagens começam com um trechinho da Bíblia, né? Onde Paulo escreve a Efésios, capítulo 4, versículo 28, onde ele nos diz: trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir o que tiver necessidade. Então, quando a gente usa as nossas mãos,
por isso que é tão valorizado, né? Tudo que é feito à mão é muito mais valorizado. Por quê? Porque normalmente nunca sai a mesma peça igual. Eu fiz muito. Então, mas há algum tempo eu sobrevivi através do artesanato e nenhuma peça, por mais que ela fosse a mesma quantidade de ponto, o mesmo modelo, nunca saía igual. E é bem isso mesmo, porque a gente vai dividindo o que a gente tem de melhor dentro de nós. Através do nosso trabalho, pelas nossas mãos, a gente consegue transmitir o que há de bom dentro da gente. Ok? Vamos ver o que Emmanuel nos diz. Acreditas na fraternidade e espera que ela reine sobre as criaturas sem a imposição de conflitos quaisquer. Aspiras, como é natural, o viver no mundo sem rixas de classe. Quem nos dera, né? Porque é o que a gente aspira mesmo. A gente aspira realmente viver que seja dentro de casa. Né? Dentro de casa já é difícil viver sem rixas. Né? Quem dirá no mundo, né? Como a gente vê, infelizmente, hoje em dia. Mas nós temos dentro de cada um de nós o desejo de viver bem, de termos paz. Ninguém quer viver em guerra, em contenda. Né? Acredito, de verdade, que muito menos aqueles que estão lá no Oriente, onde a gente vê tantas situações. Por quê? Verdadeiramente, a nossa essência é o espírito. E o nosso espírito, ele não quer isso. Infelizmente, a nossa matéria é muito densa, por isso que a gente morre. Muda não, a gente esquece realmente o nosso verdadeiro sentimento. Almejas a luz da nova era em que o homem seja espontaneamente o irmão do homem, liquidando sem exigências as dificuldades um do outro, as diferenças um com o outro. Quem não quer viver bem um com o outro? Né? Quando a gente fala aqui, quando Emmanuel diz aqui, né? O irmão do homem, o homem engloba nós todos, homens e mulheres. Quem não quer viver bem? De bem com os nossos próprios irmãos? Dói-te ao coração ver o supérfluo e a penúria, lado a lado, estimulando a loucura do excesso e o martírio da fome. É duro a gente ver pessoas com fome. É duro a gente ver as pessoas na miséria. Isso chega a doer na gente. Principalmente quando se trata de crianças, né? A gente vê uma criança no farol, é realmente, né? Chega a doer o nosso coraçãozinho. Queres que a abastança suprima a carência. E a gente quer realmente isso. A gente quer que isso cesse e que a gente não veja tais situações, né? Reclamas a melhoria do nível de vida, principalmente para os que choram em privação. Para que o bem apareça, contudo, não aguardemos que semelhantes luzes venham inicialmente dos outros. A gente sempre acha que tem o outro que vai fazer. E a gente não deve esperar por isso. A gente tem que ir fazer. Emmanuel diz exatamente isso. A gente fica muito assim. Sempre esperando pelo outro que faça aquilo que muitas vezes a gente pode fazer. E pior, na maioria das vezes, a gente, como ela falou, como a minha sobrinha falou, né, que um quilo de sal, a gente fala, eu vou levar 1 quilo de sal para ajudar numa cesta básica? Mas às vezes é o que falta para completar uma cesta básica. E a gente faz bem isso mesmo. A gente sempre deixa para o outro tomar a iniciativa.
Fica a dica. Comecemos de nós, sem demandar com alguém ou contra alguém. No mesmo sentido, vamos ajudar ou então não vamos piorar a situação do outro. Vamos pensar naquele colega que está com algum problema e que está de cara feia. Não vamos acabar com o cara. Não vamos ficar fazendo fofoca. E a cara do fulano? Não vamos xingar o companheiro que está buzinando atrás de nós no trânsito. Bibi, 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 xingando muitas vezes, que é o comum. Nós não sabemos. E se ele estiver socorrendo alguém? Você que estiver indo para o hospital, talvez tentando chegar a tempo de falar uma última palavra a um ser querido. E nós nunca pensamos dessa forma. Sempre pensamos em nós primeiro. E Emmanuel vem nos dizer isso. Além de não fazermos o bem, a gente muitas vezes faz o mal. E ele continuou. O apóstolo Paulo, nesse sentido, nos ofereceu há 2 milênios indicação das mais valiosas. Cada um, diz ele, trabalhe fazendo com as mãos o que seja bom, para que tenha que repartir o que tiver necessidade. Muitas vezes a gente tem o supérfluo e a gente joga fora. Não é verdade? Não é verdade? Quantas vezes a gente desperdiça roupa, sapato, alimento, sendo que a grande maioria precisa. E quando ele fala assim que vem pelas nossas mãos, o sacrifício do nosso dia a dia. O sacrifício do nosso dia a dia, o nosso ganha-pão, a gente trabalhar o mês inteiro, chegar no fim do mês e só pagar cartão de crédito. E não termos dinheiro para nada. E reclamamos. Não é assim? Muitas vezes a gente fala até culpa dos nossos irmãozinhos obsessores. Não é possível, eu estou como um obsessor, porque minha vida financeira não vai para frente. Será que é obsessor mesmo? Ou somos nós mesmos que somos auto-obsessores? Porque nós não sabemos controlar o nosso próprio dinheiro, o nosso próprio salário. E aí a gente faz aquele comparativo assim, aquele que ganha um salário mínimo, às vezes vive melhor do que aquele que ganha 4, 5. Por que será? Por que será? Por que será que ele não faz o que o Emmanuel está dizendo aqui? Usa aquilo que ele ganha de bem, não só para ele, como para os outros. Porque quando a gente divide, né, aquilo que a gente tem, quando a gente doa, a gente recebe muito mais em troca. E isso, quando eu falo em doação, eu não digo só monetariamente falando. Eu falo doação de tempo, de palavras, de amor, de carinho. Que muitas vezes a gente acha que é pouco, mas muitas vezes, na grande maioria das vezes, é essencial para muitas pessoas. E Emmanuel termina assim: sejamos honestos e reconheçamos com a verdade que se nos consagrarmos ao serviço, produzindo de nós mesmos o que seja proveitoso para o bem geral, cada um de nós terá o que dividir a benefício dos outros, sem a mínima ideia de queixa e sem qualquer motivo de rebelião.
E não é verdade. Se cada um de nós utilizarmos o que monetariamente ganhamos e estivermos satisfeitos e sabermos controlar, vai sobrar para que a gente possa ajudar aqueles que não têm. E aí sim vai acontecer o que ele falou aqui no início. Nós vamos ter um mundo novo. Um mundo sem queixa, sem miséria, sem guerras. Mas acima de tudo, a mensagem que Emmanuel nos traz essa noite é que não basta só pensar. Não basta só querer. Acima de tudo, a gente precisa agir. Minimamente que seja. É o ajudar aqueles que estão mais próximos. Os que estão dentro de casa, os vizinhos. Que seja isso. Mas que coloquemos as nossas mãos ao trabalho. E não fiquemos esperando os outros. Então, deixo. Hoje, eu sempre gosto de deixar uma minhoquinha. O que cada um de nós está fazendo para ajudar o próximo? Será que nós estamos fazendo algo pelo nosso semelhante? Ou estamos aguardando o outro fazer por nós? Não se esqueçam, aquele que faz, recebe as bênçãos. Quem não faz? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Agradeço muito a audiência de vocês e rogo a Jesus que possamos cada vez mais tentarmos ser pessoas melhores. Muito obrigada, pessoal da live. Corre lá, pega a aguinha, que agora nós vamos fazer a fluidificação. E pessoal aqui, peço a ajuda de vocês. Obrigada, meu pessoal. Obrigada, tio, pelas palavras. E vou pedir novamente, quem se sente à vontade, que feche seus olhos. É o momento da gente doar um pouquinho das melhores vibrações. E vamos envolver com muito amor e carinho a Adriana, que vai fazer as vibrações de hoje. Boa noite a todos. Vamos buscar em nossos corações os melhores sentimentos que podemos ter por todo o planeta Terra. E eu costumo fazer minhas vibrações na minha casa no dia do Evangelho, imaginando um ramalhete de flores. Eu gosto de imaginar que cada flor está recebendo, nesse momento, no plano espiritual, vibrações de amor, de saúde, de carinho, de atenção, de coragem, de arrependimento, de cura para quem for de cura, de sabedoria, de expectativas, de união, respeito mútuo e diversos outros sentimentos bons que circulam pelo planeta e que todos nós carregamos dentro de nós. Então vamos colocar esses sentimentos nessas flores e pedir ao plano espiritual que espalhem elas por todo o planeta Terra, levando a cada ser e que eles recebam a energia que estiver nessa flor de acordo com a sua necessidade. Vamos vibrar especialmente por todas as casas de orações, para que todas tenham em mente o amor de Deus, os ensinamentos do Cristo e que sejam colocados em prática. E o respeito mútuo umas pelas outras. Vamos vibrar com a permissão de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo nosso lar, pelos nossos familiares, pelos nossos vizinhos. Vamos vibrar pelos nossos ambientes de trabalho. Vamos vibrar, acima de tudo, por nós mesmos, para que a gente tenha o discernimento de entender que a nossa caminhada só está começando, que a jornada é longa, mas que a gente persiste, porque temos o intuito de sermos um pouquinho melhor do que já fomos um dia. Que
Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa nos embalar em seu manto de luz, fortalecendo essas vibrações, onde possamos trocar uns com os outros e assim fazermos um pouquinho para que o mundo seja um pouco melhor. Que assim seja, e nesse momento, que o plano espiritual possa imantar essas águas com os remédios espirituais necessários e que cada pessoa que recebê-las tenha o remédio de acordo com a sua necessidade e merecimento. Que nosso Senhor Jesus abençoe a todos. Vão em paz, lembrando sempre que não estão sozinhos. Boa noite. Boa noite, pessoal da live. E a gente vai continuar aqui.